Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje nós vamos ter a nossa última aula sobre raízes, tá? Vocês já tiveram 4 aulas de retomada de exercícios de raiz quadrada, raiz exata, raiz não exata, propriedades das raízes e hoje nós vamos aprender a calcular a raiz de uma forma diferente, tá? Então, o nosso tema de hoje vai ser o quê? Fazer o cálculo do valor numérico de uma raiz quadrada tanto exata quanto não exata usando um método diferente do tradicional. Hoje você vai aprender a calcular a raiz quadrada usando apenas subtração, certo? Mas antes de começar, você sabe qual é a origem do termo raiz quadrada? Será que raiz quadrada vem disso aqui? Uma raiz quadrada? Acho que não, né? Raiz quadrada não vem a ser uma raiz de uma árvore quadrada, né? Mas então, da onde será que vem o termo raiz quadrada? Bom, muitas são as ideias, as informações que nós encontramos por aí sobre a origem do termo raiz quadrada, certo? São várias informações. A mais aceita hoje em dia é que a raiz quadrada tenha vindo do latim, que significa, essa palavra latina chamada radix quadratum, que quer dizer o quê? Significa os lados de um quadrado, ok? Bom, radix quadratum 9 equales 3, o meu latim é ótimo. Radix quadrado 9 equales 3. O que significa isso? Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Mas trocando isso em miúdos, em coisas que a gente conhece do nosso dia, o que isso significa exatamente? O que quer dizer isso? Bom, radix quadratum, lembra que eu falei que radix quadratum que significava o quê? O lado de um quadrado, certo? Radix quadratum 9 quer dizer o lado de um quadrado cuja área é igual a 9, ok? Radix quadratum 9, o lado de um quadrado cuja área é igual a 9. Então, o lado de um quadrado cuja área é igual a 9 é igual a 3. É isso que está dizendo ali. Significa que a medida dos lados de um quadrado de área 9 é 3. Imagine que nós temos então o quê? Um quadrado aqui, tá? Qual é a área desse quadrado? A área desse quadrado, e suponha que cada quadradinho seja uma unidade de área, 1 metro quadrado, 1 centímetro quadrado, uma unidade de área qualquer, tá? Aqui nós temos um quadrado cuja área é 9, tá? Porque são 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 quadradinhos. A área deste quadrado é 9. Por outro lado, o tamanho do lado do quadrado é 3. Aqui vemos 1, 2, 3. Se cada pedacinho aqui mede 1, então é 1, 2, 3. Ou seja, a área de um quadrado, o lado de um quadrado cuja área vale 9 é igual a 3. É isso que diz essa expressão em latim, que não é latina, né? É em latim. Isso que diz essa expressão em latim, radix quadratum 9 equales 3. O lado de um quadrado cuja área é 9 é igual a 3. O mesmo vale para esse outro aqui. Nós temos o quê? Radix quadratum 25 equales 5. O que é isso? A área de um quadrado cujo lado é 25 vale, aliás, um quadrado cuja área é 25 tem lado igual a 5. A área aqui é 25, são 25 quadradinhos, certo? O lado dele é 5, ou seja, o lado de um quadrado cuja área é 25 é igual a 5. É isso que essa expressão em latim quer dizer. Então, basicamente, o termo raiz quadrada vem do latim, que significa lado de um quadrado, ok? E o símbolo? Da onde será que vem esse símbolo? O símbolo que a gente conhece, o símbolo que representa a raiz. Acredita-se que o símbolo também veio da própria palavra, certo? A palavra em latim radix, veja, acompanha aqui mais ou menos a evolução, como que se espera que tenha sido isso, tá? A gente não tem comprovação, claro, mas se espera que tenha sido assim, ó. Começou escrevendo radix, aí foi diminuindo, diminuindo, ficou só o R, depois o R ficou por cima do 9 e virou no símbolo que a gente usa hoje. Essa é a explicação mais aceita para o termo raiz quadrada e para a origem da palavra e também do símbolo da raiz quadrada, certo? Bom, você já aprendeu em outras aulas como que calcula a raiz quadrada, você já aprendeu a usar ela para várias coisas, várias propriedades diferentes. Hoje nós vamos aprender a calcular a raiz quadrada de um jeito totalmente diferente do que você aprendeu até então, tá?
Primeira coisa importante quando se faz o cálculo de uma raiz quadrada. Apenas números quadrados perfeitos têm raiz quadrada exata, certo? A definição de um número quadrado perfeito é que tem a raiz exata, tá? Quem são os números quadrados perfeitos? Aqui nós coloquei uma lista dos primeiros, 1, 4, 9, 16, 25. O que esses números têm de especial? O que acontece nos quadrados perfeitos? Bom, o quadrado perfeito é o resultado de um número ao quadrado. Por exemplo, 1 ao quadrado é 1. O primeiro quadrado perfeito é 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. É o segundo número quadrado perfeito. 3 ao quadrado, 9, 16, 25 e assim por diante. É como se existisse uma tabuada de quadrados perfeitos. Lembra quando você faz a tabuada? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4 e assim por diante? Aqui é como se existisse uma tabuada de números quadrados perfeitos. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. E assim por diante, tá? Então, esses aqui, os resultados dos quadrados, são chamados de números quadrados perfeitos. Isso é importante você saber, tá? Existem os quadrados perfeitos e eles são resultados de uma conta que é o número elevado ao quadrado. Muito bem. Segunda informação importante, segundo ponto importante, todo número quadrado perfeito, tá? Se estiver naquela lista de quadrados perfeitos que eu mostrei antes, ele pode ser escrito como soma de números ímpares. Olha só, um não conta porque 1 é igual a 1, tá? Vou começar aqui pelo 4. O segundo número quadrado perfeito é o 1, depois o próximo é o 4. Vou começar aqui pelo 4. O que é o 4? 4 é 1 mais 3. Só números ímpares na conta. 9 é 1 mais 3 mais 5, ou seja, 5, 6, 7, 8, 9. Dá um número, a soma de números ímpares. 16. O próximo quadrado perfeito depois do 9 é o 16. Então, 1 mais 3 mais 5 mais 7, 16. O próximo quadrado perfeito, 25. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9. Comprove, faça com os outros números para você ver como dá super certo, tá? 36, 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11. O próximo número quadrado perfeito seria o 49, certo? Que é o resultado de 7 ao quadrado. Aí como que seria a conta? 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11 mais 13, ok? E aí nós temos os quadrados perfeitos todos como resultado de soma de números ímpares, sempre de algarismos ímpares, ok? Por que eu estou falando isso? Porque este fato é importante para a resolução da raiz que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, tenha em mente que isso funciona. Você soma números ímpares e chega a um resultado que é um quadrado perfeito. Muito bem. Agora, nós vamos calcular a raiz quadrada de 16, tá? Eu tenho feito aqui no slide, mas eu vou mostrar para vocês aqui no quadro como que fica essa raiz quadrada de 16. Então, qual é a regra? Primeiramente, você vai subtrair sucessivamente a sequência de números ímpares, até que o resultado seja 0, tá? Então, eu vou subtrair toda a sequência dos ímpares. Então, vou começar aqui subtraindo 1. 16 menos 1, tá? Pega o 16, o radicando, o número que está dentro da raiz, e subtrai. 16 menos 1 fica 15, ok? O próximo número ímpar depois do 1 é o 3, então agora eu vou subtrair 3. 15 menos 3 vai ficar 12. O próximo número ímpar depois do 3 é o 5. 12 menos 5 vai ficar 7. O próximo número ímpar depois do 5 é o 7, então eu faço menos 7 e ficou 0, certo? Ó, eu fui subtraindo só ímpar. 1, 3, 5, 7 e acabou. Zerou, acabou. Agora contem comigo quantas subtrações eu fiz. 1, 2, 3, 4. Eu fiz 4 subtrações. 4 subtrações. 4 subtrações. Como eu realizei 4 subtrações, então o resultado dessa raiz é 4. Simples assim. Entendido? Então, eu vou subtraindo, a quantidade de vezes que eu subtrair será o resultado da raiz. Aqui, ó. Aqui eu deixei resolvido para vocês no slide. Como foram 4 subtrações, então a raiz quadrada de 16 é igual a 4.
Então, é só ir tirando números ímpares. Quantas subtrações eu fizer, é o resultado da raiz. Mesma coisa aqui para a raiz de 25, ó, vou mostrar para vocês. É a mesma coisa. 25 tira 1, fica 24. 24 tira 1, tira 3, fica 21. Depois tira 5, depois tira 7, depois tira 9 e o resultado é que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 subtrações. Sendo assim, a raiz quadrada de 25 é igual a 5, porque eu subtraí 5 vezes, tá? Então, não esqueça, é sempre os ímpares, tá? Vai subtraindo números ímpares até chegar no resultado. Agora, eu vou deixar para vocês fazerem, usando esse mesmo método, a raiz quadrada de 49. Ai, prof, eu já sei quanto que é a raiz de 49, eu sei que você sabe. Mas eu quero que você teste para você ver como o método funciona, tá? Como dá certo. E depois, a gente vai fazer em raízes mais legais, tá bom? Por enquanto, vamos fazer aqui a raiz de 49, eu já volto para mostrar para vocês.
Voltamos então, espero que você tenha conseguido e tenha se divertido fazendo esse método que é muito legal e muito fácil de fazer. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui como que fica a raiz quadrada de 49, tá? Eu deixei resolvido no slide, lembrando que esse material vai estar todo no Classroom para vocês acompanharem. O que não deu tempo de fazer agora, depois vai estar lá, você pode acompanhar e pode fazer tranquilamente, tá? Vamos lá, olha só como é que é tranquilo. Nós começamos fazendo subtrações a partir do primeiro número ímpar, que é o 1. Então, 49 menos 1, 48. 48 menos 3, 45. 45 menos 5, 40. 40 menos 7, 33. 33 menos 9, 24. 24 menos 11, fica 13. E 13 menos 13, zerou, certo? O objetivo, quando você tem um número quadrado perfeito, é chegar em zero. Chegou em zero, acabou a resolução, encontramos já o valor da raiz quadrada. Como foram 7 subtrações, então a raiz quadrada de 49 equivale a 7, certo? Legal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido tranquilamente. Agora a gente vai pensar assim, como que eu faço quando eu tenho um número muito grande para fazer? Por exemplo, 1024. Raiz quadrada de 1024, antecipando para vocês, é 32, tá? Porque 32 vezes 32 é 1024. Mas aí eu teria que fazer 32 subtrações, é muita coisa para fazer, né? Então existe uma maneira mais fácil de fazer quando você tem um número muito grande dentro da raiz. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, tá? 1024, vamos lá. A ideia é a seguinte, a ideia é você subtrair, tá? Sucessivamente números ímpares. Só que se eu for subtrair 1 de 1024, vai ficar 1023, menos 3, vai ficar muito longo a resolução. Aí não vale a pena, né? A ideia é simplificar. Então a gente vai começar, tá? Pelo 10. Por que não pelo 1, prof? É quase como na divisão. Lembra da divisão lá que você pega um número e tal? É quase como isso. Eu vou começar pelo 10, tá? Porque eu não vou começar pelo 1, porque eu vou fazer subtrações e 1 menos 1 já é 0, acabou, né? Então, eu vou começar pelo 10. Fazer então 10 menos 1. 10 menos 1 é 9, ok? Agora eu tiro mais 1, mais 3, tiro os ímpares. 9 menos 3 vai ficar 6. 6 menos 5, que é o próximo ímpar, vai ficar 1. Sobrou 1, certo? Sobrou 1. Então, quantas subtrações eu fiz? Eu fiz 1, 2, 3. Então, aqui no primeiro momento, eu tenho 3 subtrações. 3 subtrações. Quer dizer que o primeiro número aqui da raiz é 3, porque foram 3 subtrações realizadas. Agora, eu vou pegar o 1024, que ficou aqui, assim como na divisão, eu vou descer ele aqui embaixo, tá? Desço aqui do lado do 1, que foi o número que sobrou. Então, desci aqui o 24, ok? Pego o 24 e desce ali. O número que eu vou subtrair agora é o seguinte, qual foi o último número que eu subtraí aqui? Foi o 5. Então, eu vou fazer mais 1. 5 mais 1 é 6. Então, eu vou colocar aqui embaixo 6, tá? Esse 6 veio desse número aqui, 5 mais 1. 5 mais 1, que é igual a 6. Então, eu coloco 6 e o ímpar depois dele, que é o 61. Tá? Então, se o número que sobrasse aqui fosse 7, por exemplo, eu faria 81. O próximo ímpar depois soma 1, soma um número aqui e acrescenta 1 no final. Então, é 5 mais 1, 6, e esse 1 vai ser sempre 1, porque é o ímpar depois do próximo dezena ali embaixo. 124 menos 61. Fazer a conta, 4 menos 1 dá 3, 12 menos 6 dá 6. Qual que é o próximo ímpar depois de 61? 63. 63 menos 63 dá 0. Quantas subtrações eu fiz aqui nesse segundo momento? Eu tinha feito 1, 2, 3 aqui. Aqui eu fiz mais 2 subtrações. Então, o resultado da raiz é 32, ok? Então, vamos lá, recapitulando. Pego a primeira dezena, faço as subtrações até chegar num ponto que eu não consiga mais subtrair, tá? Porque se eu fizer a próxima aqui, vai ficar negativo, né? Então, não tem como subtrair. Abaixo o número que ficou lá do outro lado, 124, sobrou. Aí, o próximo número que eu vou subtrair é 5 mais 1, que é 6, e coloco 1 aqui no final para pegar o próximo ímpar depois dele, tá? Então, fica 124 menos 61, zerou em 2 subtrações, então o resultado é 32. Essa é a ideia, tá?
É simples, uma vez que você pratique, você vai ver que é bem simples, não tem muita dificuldade. Está resolvidinho ali no slide para vocês também. Vou fazer mais uma, tá? Com número grande, só para ficar bem claro, porque às vezes ficou confuso, essa deu muito certo e tal, para vocês entenderem exatamente a dinâmica do processo, como que é importante que vocês entendam como funciona a ideia por trás disso, tá? Raiz quadrada de 529. Então aqui, olha só, se eu começar pelo 52 vai ficar muito grande, tá? Se eu começar pelo 5 é o ideal. Por quê? Porque eu consigo fazer subtrações até chegar, várias aqui no 5, até ele zerar ou até ele chegar a um número que não dê mais para subtrair. Então, eu começo aqui, 5 menos 1. 5 menos 1 é 4, certo? 4 menos 3 vai ficar 1. Então, tirei 1, tirei 3. Sobrou 1. Aqui foram duas subtrações. Duas subtrações. Então, 529, o primeiro número da raiz é 2, ok? Agora, eu vou abaixar o 29. Abaixo o 29 aqui embaixo. Pronto. Aí, agora, qual o número que eu vou subtrair? O 3, eu acrescento mais 1, vai ficar 4. Ali no final, eu coloco 1, 41. Certo? É sempre assim. É mais 1. 9 menos 1, 8. 12 menos 4 vai ficar 8 também. 88. Agora eu vou subtrair o próximo ímpar, que é o 43. Depois do 41, o próximo ímpar é o 43. 8 menos 3 fica 5. 8 menos 4 vai ficar 4. 45. O próximo ímpar é o 45, ficou 0. 1, 2, 3 subtrações. 3 subtrações, então o resultado da raiz é 23. Ok? Então, essa é a ideia. Números grandes funciona dessa maneira. A gente faz as subtrações, primeiro foram 2, depois foram 3, o resultado da raiz é 23. Ok? Vou deixar aqui essa para vocês fazerem, tá? Raiz quadrada de 1156 é da mesma maneira que eu fiz esses outros aqui, tá? Só fazer a subtração. Não esquece que quando chegar aqui, você faz 3 mais 1, 4 e no final coloca 1, ok? Mesma coisa vai ser feita nesse daqui. Já volto com a resolução para vocês.
voltamos então com a resolução. Vamos dar uma olhada aqui. Raiz quadrada de 1156. Começamos então subtraindo 1. Do resultado subtraímos 3 e depois subtraímos 5, tá? 11 menos 1, 10, 10 menos 3, 7, 7 menos 5, sobrou 2. Aí eu vou lá e abaixo 56, que ficou lá depois do 11, né? Aí o resultado, o que eu vou subtrair do 256? Vai ser, como tinha sobrado 5 ali, eu faço 5 mais 1, e aí 6, e aí eu abaixo 1 ali do lado. Aí vou subtraindo, 256 menos 61, 195. Menos 63, 132. Menos 65, 67, menos 67, 0. Então, na primeira leva, foram 3 subtrações. Na segunda leva, foram 4 subtrações. Então, o resultado da raiz é 34, certo? Eu tenho certeza que você conseguiu, não é tão complicado. Exige um pouquinho de conta ali, uma subtraçãozinha, mas é mais fácil do que tentar, de repente, por... eu acho que é 28, eu acho que é 29, vai elevando ao quadrado até conseguir. Esse aqui é mais tranquilo. Como que fica, então, agora que vem a parte boa, como que fica com raízes não exatas, tá? Aqui eu tenho raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5. Bom, raiz quadrada de 5, vocês sabem que não é exata porque o 5 não é um quadrado perfeito, né? O 5 é um número que não faz parte do grupo dos quadrados perfeitos. Então, o que a gente vai fazer? Mesma ideia. Primeiro, a gente vai subtrair 1. 5 menos 1 fica 4. 4 menos 3 fica 1. Então, o primeiro resultado da raiz é 2, porque foram 2 subtrações, tá? Aqui foram 2 subtrações, então o primeiro resultado é 2. Primeiro número. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a vírgula, tá? E vou acrescentar 2 zeros do lado do resto que sobrou. 2 zeros, tá? 4 menos 3, 1, acrescentei 2 zeros. O número que eu vou subtrair, a ideia é a mesma. Eu vou subtrair aqui 3 mais 1, 4, e aqui coloco 1, ok? 3 mais 1, 4, então eu vou subtrair 41. 100 menos 41 ficou 59. Agora vai subtraindo de novo, até tentar zerar. 41, agora eu vou tirar 43. 59 menos 43 vai ficar 16. 16. Aqui, se eu for tirar 45, vai acontecer o quê? Ele vai ficar negativo, então não posso mais. Quantas subtrações eu fiz? Eu fiz aqui 2 subtrações, certo? 1, 2. Então, o próximo número aqui é 2, ok? Agora, eu vou fazer o quê? Mais 2 zeros. Por quê? Para eu chegar na segunda casa decimal. A primeira casa decimal é 2. Agora, eu coloco mais 2 zeros, eu vou ter a segunda casa decimal. Então, ficou 1.600. Qual é o número que eu vou subtrair? Veja que aqui sobrou 43, certo? Então, eu vou colocar 44, porque sempre 1 a mais do que sobrou aqui, e 1 no final. Então, eu subtraio 441. 1.600 menos 441 fica 1.159. Próximo que eu vou subtrair é o ímpar depois dele, 443. 443, que vai ficar 716, ok? Dá para subtrair mais um. O próximo ímpar depois do 443, vou colocar aqui em cima, tá? Próximo ímpar eu tinha 716, menos 445, que é o próximo ímpar depois do 443. 716 menos 445 sobra 271. Quantas subtrações eu fiz aqui, ó? Se eu for subtrair de novo, 447, aí vai ficar negativo, não pode, né? Eu teria que fazer o que agora? Mais 2 zeros e mais subtrações. E aí eu ia conseguindo quantas casas decimais eu quisesse, tá? Mas eu vou parar por aqui. Quantas subtrações eu fiz? 1, 2, 3. Eu fiz 3 subtrações. Mais 3 subtrações. Então, o próximo número aqui é 3. Logo, a raiz quadrada de 5 é aproximadamente, né? Porque aqui tem mais casas aqui que eu poderia ter calculado, não calculei. É aproximadamente 2,23, certo? Vamos lá. 2 subtrações aqui no começo. Acrescentei 2 zeros para ter a primeira casa decimal, mais 2 subtrações. Acrescentei 2 zeros para ter a terceira casa decimal, 3 subtrações,
ok? 2,23. E não esqueça, qual é o número que eu subtraio? De 100 eu subtraí 41, porque 3 mais 1 é 4 e coloca 1 no final. Aqui de 1.600 eu subtraí 441, porque o número aqui em cima era 43, então vira 44 e acrescento 1 no final. É sempre a mesma ideia, tá? Então, vou deixar aqui para vocês fazerem aqui eu fiz a raiz quadrada de 5, vou deixar para vocês fazerem aqui a raiz quadrada de 2, tá? Vocês sabem quanto que é a raiz quadrada de 2 e você pode fazer na calculadora, inclusive, depois para constatar se dá certo esse método ou não, beleza? Então, eu vou deixar um tempinho aqui para vocês fazerem a raiz quadrada de 2 e eu já volto para mostrar como é que fica.
Então vamos ver como que ficou a resolução desse exercício. Raiz quadrada de 2, vamos calcular até a segunda casa decimal. Olha só, primeiramente nós começamos subtraindo 1, tá? Porque é o primeiro número ímpar. 2 menos 1 sobrou 1. Aí eu abaixei 2 zeros e coloquei a vírgula ali depois do 1. Então ficou 1, alguma coisa, tá? Aí eu acrescento 2 zeros do lado 1, virou 100. Qual é o número que eu vou subtrair do 100? Eu faço 1 mais 1, que dá 2, então eu subtraio 21, tá? 1 mais 1, 2, coloca 1 no final, fica 21. Agora eu vou fazer 100 menos 21, ficou 79. 79 menos 23, que ficou 56. Aí depois o próximo número que eu vou tirar é 25 e depois tiro 27, certo? E lá no final sobrou 4. Aí eu faço o quê? Mais 2 zeros. Ah, quantas subtrações eu fiz na segunda etapa? Fiz 4 subtrações, então é 1,4. Aí, o que eu faço? Lá no final eu vou subtrair, sobrou 4. Então eu abaixei 2 zeros aqui no final, né? 2 zeros. E aí o resultado aqui, quem eu vou subtrair do 400? Eu faço 20, como o último número lá em cima era 27, então eu acrescento mais 1, fica 28, e coloca 1 no final, eu tiro 281. E aí já deu 119, se eu fosse tirar o próximo, seria 283. Não dá para tirar. Então a segunda casa decimal é 1, porque só deu para fazer uma subtração. Então é 1,41, ok? Espero que você tenha se divertido fazendo, é muito legal de fazer esse método, tá? Teste, depois tem vários exercícios no Classroom lá para vocês fazerem com raiz quadrada de número exato e não exato, tá? Testem e vocês vão ver que é bem fácil, bem divertido de fazer uma vez que você aprende, ok? Que você pegou o jeito, pega a manha, é facílimo de fazer. Então testem e tenho certeza que vai ser legal, ok? Bom, nessa aula então nós aprendemos o quê? Nós aprendemos a origem da raiz quadrada, tá? Como que é, como que funciona, da onde veio, qual é da onde espera-se que tenha surgido. O símbolo raiz quadrada também a gente aprendeu como que se evoluiu até chegar nesse símbolo e aprendemos a fazer o cálculo de raízes quadradas exatas e não exatas usando apenas subtrações. Leve esse método para a sua vida. Quando você precisar calcular uma raiz, vai estar lá disponível a qualquer hora. Um método legal que não precisa de calculadora, não precisa nem de multiplicação, nem nada. Simplesinho, tá? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido nessa aula de hoje e não esqueça de ser cada dia mais extraordinário. Até a próxima!